Boa tarde, mais uma vez estamos aqui. Eu estou no terceiro capítulo do livro, né? Mulheres Improváveis, que ganhei da minha amiga Regina, e está sendo uma benção. E aqui no terceiro capítulo fala assim: primeiro em mim, através de mim. Primeiro acontecer em mim, através de mim. Eu dou a oportunidade para eu mudar, né? O mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Então, no mundo espiritual, no mundo da agricultura, né, colhe o fruto quando ele está maduro. Mas no mundo espiritual, colhe quando nós estamos maduros, né? O fruto não é colhido enquanto nós não amadurecermos. E para nós amadurecermos, nós temos que passar por um tempo de construção, um tempo de entrega e de intimidade com Deus. E mais uma vez, alguns textos que eu escolhi aqui para falar, fala assim: em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas a ferir os outros. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade, de estarmos feridos e de ferirmos os demais. Pois se existe algo que tem o poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas, as feridas não tratadas. Irmãos, irmãs queridas, feridas não tratadas. E muitas das vezes nós achamos que a nossa ferida foi tratada, nós somos curados, mas não foi. Talvez hoje houve até um momento de pedir perdão, um momento de liberar perdão, mas foi algo assim da boca para fora, não foi algo com sinceridade. Quando nós liberamos perdão, quando nós pedimos perdão, nós somos curada completamente. Nós somos curada e aquilo que nos feriu vai ser uma lembrança que nós vamos lembrar assim como foi algo que nos ajudou a chegar onde estamos, né? Eu lembro de quando eu era criança, eu fui criada com minha madrasta e ela lançava muitas palavras de maldição sobre a minha vida. Ela falava muitas palavras assim que me feriam muito. E eu cresci na adolescência, na minha juventude, com muita mágoa, com muita tristeza, ferida, com feridas na alma, feridas profundas. E até eu falava assim: não, eu já perdoei, eu já estou curada. E eu lembro que quando o pastor Wilton, nosso saudoso, querido pastor Wilton, ele veio fazer a minha libertação, ele falou assim: minha irmã, você tem certeza que realmente você está liberando perdão do fundo do seu coração? Ou você está falando apenas isso porque está escrito aí na ficha de libertação? Porque se nós falarmos somente por falar, essa cura não vem. Essa cura não vai acontecer. E você vai continuar do jeito que você está. Cheia de mágoa, cheia de tristeza, cheia de rancor. E achando que perdoou. E não está perdoado. E aquilo ali me fez eu refletir muito. E eu falei: mas como que eu posso perdoar se essa ferida é tão profunda dentro de mim? Porque as coisas eram muito... me magoaram muito. E aí ele falou assim: eu sei quem pode fazer isso por você. Você não pode. Mas você vai orar desse jeito. Em nome de Jesus. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão. Mas é no nome de Jesus que está sobre a minha vida que eu libero o perdão e que eu perdoo essa pessoa. E vai falando isso. Cada vez que você lembrar, você fala isso. E eu falei: tá bom, pastor, eu vou fazer isso. E eu fui fazendo isso. Cada vez que eu lembrava das coisas que a minha mãe tinha feito comigo, das feridas que estavam ali acumuladas, mágoa no meu coração, eu falava: Senhor, o Senhor conhece o meu coração.
O Senhor sabe que eu não posso. O Senhor sabe que eu não tenho condição. Mas é no teu nome que eu libero perdão. No teu nome eu profetizo a cura da minha alma. Eu profetizo a cura das minhas feridas. E foi passando assim um tempo que de repente, quando eu lembrava daquilo que a minha mãe tinha feito, eu comecei a lembrar de uma maneira construtiva. Eu falava, poxa vida, se eu tivesse no lugar dela, casada, jovem, com 19 anos, casada com um senhor já quase quarentão, com 6 filhos pequenos, o que eu ia fazer? Talvez eu fazia até pior do que o que ela fez. Quando viessem os meus filhos, os privilégios iam ser para os meus filhos. Eu ia fazer talvez pior do que ela, porque eu sou má também. E aí eu comecei a me colocar no lugar dela. E teve uma época que Deus trouxe no meu coração que tudo o que eu passei foi para que eu chegasse aonde eu estava. Porque se eu não tivesse, se meu pai não tivesse casado com ela, se ela não tivesse sido a minha madrasta, a minha mãe que eu conheci, eu não teria encontrado com Jesus tão desde pequenininha, que eu tive o privilégio de não conhecer o mundo, de não conhecer as coisas do mundo, de não conhecer o mundo em si no pecado, os bailes, as festinhas, as lascívias. Eu não tive essa oportunidade. Casei com meu marido, virgem, é o único homem que eu conheço na minha vida, foi ele. O único homem que eu tive contato foi meu marido. E isso aí, Deus foi trazendo no meu coração e eu fui liberando perdão. De repente, eu já estava amando a minha mãe com toda a minha força, com todo o meu carinho, com tudo que eu podia. E hoje eu posso dizer assim, com o coração aberto, que ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi minha mãe. Eu devo tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho a ela. Tudo o que eu passei era necessário passar para que eu amadurecesse, para que eu criasse crosta, para que hoje eu tivesse experiência para falar para as pessoas o que é um perdão, o que é liberar um perdão. E continuando aqui no livro, fala assim, Jó 5:18, fala assim, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos mantêm a cura. Então nós temos que saber que Deus, ele não nos fere para nos matar, mas para nos curar. Porque nas mãos dele está a cura. É no nome dele que está a cura para a nossa alma. Você que está ouvindo agora esse vídeo aqui, se tem algo na sua vida que você acha, eu liberei perdão, mas lá no fundo, ainda quando fala, você sente algo estranho. Começa a falar, eu sozinha, fala seu nome. Não consigo perdoar, não consigo liberar perdão, mas é no nome de Jesus que está sobre a minha vida, porque ele fere, mas ele também cura, e nas mãos dele está a cura. É no nome dele que eu libero perdão. Existem muitas coisas na nossa caminhada que com Deus, que custamos compreender. E uma delas é que ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Esta é a dinâmica do reino de Deus. Deus primeiro ele vai agir em nós, para depois nos usar para poder abençoar as pessoas. Outro texto aqui que eu marquei, que eu achei interessante, foi assim, toda flecha precisa de um arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que transforma os poucos pães em peixes e alimento para uma multidão. A falta dela, porém, faz do que poderia ser um banquete um lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Por isso, quem somos não pode estar neste lugar tão frágil que é a opinião alheia dos outros. Devemos lançar as raízes da nossa identidade em Deus, por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Saulo, ele caiu literalmente do cavalo. E às vezes nós precisamos cair literalmente do cavalo.
Paulo, quando ele era Saulo, ele achava que ele estava cuidando das coisas de Deus, ele era um religioso. Ele achava que estava cuidando das coisas de Deus, mas foi necessário que Deus derrubasse ele do cavalo, literalmente, deixasse ele cego, dependente dos outros para caminhar para um lado e para o outro, para que houvesse a transformação, para que ele pudesse servir a Deus totalmente do jeito que Deus queria que ele servisse, né? Aqui eu marquei também, Saulo, Saulo, por que me persegue, né? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Alguns homens que viajavam com Saulo, ouviu a voz, ouviu a claridade, mas não foi atingido como Saulo. E às vezes muitas pessoas que estão perto de você vão até ouvir, mas quem vai ser atingido é você. No Atos capítulo 9, exemplifica perfeitamente o momento em que fazemos as coisas pensando que temos provação de Deus. Saulo, quando ele estava perseguindo a igreja, ele achou que ele tinha aprovação de Deus. Ele pediu autorização aos sacerdotes para poder ir prender o povo de Deus. E ele era zeloso, ele achou que ele estava fazendo a coisa certa. E muitas das vezes nós fazemos as coisas achando que estamos fazendo certo. Às vezes você dentro da sua casa está fazendo as coisas e achando que está certo. Mas pergunta para Deus primeiro o que Ele quer que você, o que Ele quer de você. Por que está acontecendo isso na sua vida? Deus escolhe alguém que ninguém escolhe. Hoje Ele continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. A maioria de nós ou ouve o Senhor quando cai do cavalo, ou seja, quando é tirada a força da sua postura dotada. Quando Paulo levantou do chão, depois de cair do cavalo, ele estava literalmente cego. Embora já tivesse espiritualmente cego, a cegueira física foi oportuna para que Paulo entendesse a cegueira espiritual que ele estava vivendo. Deus continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. E talvez eu e você seja uma dessas mulheres, né? Para que o vídeo não fique tão longo, no próximo vídeo nós vamos falar da escola do quebrantamento. Talvez você esteja já entrando nessa escola do quebrantamento. E Deus quer trabalhar na tua vida e na minha vida. Muitas das vezes Deus usa aquilo que nos machuca para nós sermos curados. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa estar aproveitando, gostando. E se esse vídeo tem falado ao seu coração, compartilhe com outras pessoas também. E se você não é inscrito aí, se inscreva no canal para poder receber sempre o próximo vídeo. E eu estou gostando muito desse vídeo, desse livro. E espero que vocês, quem não teve oportunidade, possa ter a oportunidade de comprar e compartilhar a leitura também. Um grande beijo para você.